Olá, nosso grupo vai falar sobre o capítulo 5, que são as abordagens humanistas e sistêmicos de contingências. George Elton May foi diretor do Departamento de Pesquisa Industrial da Harvard Business School of Administration, onde realizou uma pesquisa na fábrica de Hawthorne. Os resultados levaram ele a questionar os métodos amplamente aceitos até então, desenvolvendo o conceito de homem social em oposição ao conceito de homem racional característico do Taylorismo. A experiência de Hawthorne, como foi chamada, teve 4 fases. A primeira dela foi crucial para perceber que havia fatores que o modelo científico não visualizava. A segunda fase se concentrou em descobrir esses fatores. A terceira fase expôs a existência de grupos informais que controlavam os níveis de produção. E a quarta fase focou em estudar esses grupos. A maior descoberta de May foi a influência das organizações informais, fenômeno que ocorre em todos os tipos de organizações e que coexiste com a estrutura formal. Se a organização formal existe para garantir a contribuição eficaz de seus membros para alcançar os objetivos da empresa, os grupos informais, oriundos do complexo sistema de relações interpessoais, existem para cumprir as necessidades pessoais de cada membro. Ou seja, os grupos informais são formados independentemente da autorização da administração, pode ou não corresponder à equipe de liderança estabelecida formalmente e adota diferentes posturas em relação à empresa e suas metas, porém elas sempre irão estabelecer normas sociais que devem ser seguidas pelos integrantes. Logo, a direção não pode ser empregada como uma pessoa isolada, mas sim como um membro de um grupo que possui uma enorme influência sobre seu comportamento. Assim, entender a situação dentro da organização formal e informal é a chave para melhorar o desempenho dos colaboradores. De acordo com a teoria de equilíbrio organizacional de Chester Bernard, uma organização funciona de forma eficaz quando há um equilíbrio entre o trabalho e a dedicação dos funcionários e os incentivos da organização. Barnard também definiu 2 sistemas dentro de uma organização, um de conflito, onde os indivíduos têm objetivos incompatíveis e é necessário negociação entre eles, e um sistema cooperativo, onde os indivíduos possuem objetivos em comum. E também identificou que o maior problema das organizações é transformar um sistema baseado em conflito em cooperativo. Para solucionar esse problema, ele identificou que haveria necessidade de um objetivo e sentido de missão da organização, e atribuiu grande parte dessa função aos executivos, que deveriam garantir a comunicação entre os funcionários, definir a missão e objetivo, e organizar e recrutar e gerir pessoas qualificadas para determinada função. As teorias X e Y de Douglas McGregor. Douglas McGregor nasceu em Detroit, Michigan e é considerado um dos pensadores mais influentes na área de relações humanas, devido à sua principal contribuição, que foi identificar alguns pontos básicos a respeito da natureza da atividade empresarial, fazendo assim uma divisão de 2 grupos em relação à tomada de decisões, que McGregor denominou de teoria X e teoria Y. A teoria X é a ideia tradicional de direção e controle de uma determinada estratégia administrativa, que utiliza certos dispositivos de controle como recompensas, ameaças e outros recursos abusivos, ideias essas que pertencem a Taylor, Fayol e Weber. E denominada de teoria Y são as estratégias gerenciais que visam a possibilidade de crescimento e desenvolvimento humano, acentuando a capacidade de adaptação. McGregor destaca que os limites da colaboração humana no ambiente organizacional são definidos pela direção para descobrir como trabalhar o potencial humano. Ou seja, o ser humano comum não detesta por natureza trabalhar, mas pode, dependendo da administração, que irá tornar o trabalho uma fonte de satisfação ou punição. Além disso, ameaças e punições não são o único meio de estimular o trabalho, pois o homem está sempre disposto a ir em direção aos objetivos com os quais se compromete para satisfazer o próprio ego. E ainda, o ser humano comum aprende, sob condições adequadas, a aceitar responsabilidades. A recusa de responsabilidade, a falta de missão e a busca por garantia são geralmente consequência de uma má experiência e não de uma característica humana. Assim, as 2 teorias apresentam princípios fundamentais de uma organização de dirigentes completamente divergentes, pois enquanto o princípio fundamental da teoria X é o da direção e controle utilizando a autoridade, o da teoria Y é o da integração, utilizando o melhor de si para alcançar objetivos que levem ao sucesso da empresa. Bom, o enfoque sistêmico surgiu no início da primeira Revolução Industrial e que basicamente eram procedimentos sistematizados que haviam um único método para se realizar uma tarefa. E como as organizações eram caracterizadas como sistemas fechados, os trabalhadores operavam de forma lógica e automática. E com o passar do tempo surgiram diversas práticas industriais que ajudaram na modernização dos métodos propostos, tornando os sistemas mais desenvolvidos, envolvendo objetivos gerais, específicos e individuais, construindo uma relação estrutural entre tarefas, fluxo de trabalho e hierarquia de autoridades. A organização segue uma ordem hierárquica com vários subsistemas coordenados. Ela depende de informações do ambiente externo para que seja feita a criação, processamento e produção. Há a repetição de ciclos para correção e reorganização. Modelo sociotécnico de Tavistock. A abordagem divide-se em 2 subsistemas interdependentes. O técnico, que é responsável pela eficiência potencial, e o social, que é responsável pela eficiência real.
contingência considerada como uma das decorrências da teoria de sistemas. A abordagem de contingência considera como as organizações como sistemas abertos. Alguns desses autores das teorias de contingência são Burns, Stalker, Lawrence e Lorsch. E, resumidamente, a abordagem humanista, cada autor dentro da organização teve seu ponto de vista e criou uma teoria para poder melhorar a organização. Em contingência, com a decorrência da teoria de sistemas, Burns e Stalker identificaram dois modelos de estruturas, que são as mecanicistas e as orgânicas. A denominação teoria contingencial deve-se a Lawrence e Lorsch, que afirmaram que a estrutura mais adequada dependerá de contextos específicos.